Salve, salve, galerinha! Professor Jackson 5 na área, trabalhando com vocês, matemática na prática. E a aula de hoje é uma aula muito pedida pelos alunos, mais de 5 milhões de alunos pedindo para falar sobre este tema, que não cai nos vestibulares, despenca. Hoje vamos falar de regra de 3 simples. Vamos falar sobre a definição, como montar e no final vamos fazer exercícios de concurso, de Enem. Fica comigo, bora estudar? Salve, salve, galera! Tema importantíssimo, vamos falar sobre regra de 3 simples. Estão preparados? Sim ou não? Beleza, comecei do seguinte. Para entender bem, de uma vez por todas, esse tema, precisamos aí como base entender o que são grandezas diretamente proporcionais e o que são grandezas inversamente proporcionais. Vamos falar sobre isso agora. Peguei um exemplo aqui para vocês, galera. Ó, número de litros e preço a pagar. Então, se eu pegar 1 litro, pago R$4. Se eu pegar 2 litros, R$8. Se eu pegar 3 litros, R$12. Beleza? Então são duas grandezas. Litros chamei de L, preço a pagar chamei de P. Vamos ver o que acontece com essas grandezas. Quero que vocês olhem para mim nesse sentido da seta. De cima para baixo, o que está acontecendo com os litros? Acompanha aí comigo. 1, 2, 3. Tá vendo? Os litros estão aumentando. Vamos ver o que acontece com a grandeza P, preço a pagar? No mesmo sentido. De cima para baixo, o que está acontecendo com o preço que eu vou pagar? 4, 8, 12. Também aumentou. Vamos mudar o sentido da visão agora. Setinha para cima, estou olhando agora a grandeza litro de baixo para cima. O que está acontecendo com os números aí? 3, 2, 1. Os litros diminuíram. Vamos olhar no mesmo sentido. O que vai acontecer com o preço a pagar? 12, 8, 4. Também diminuiu. Ou seja, o que eu quero que vocês guardem? Que quando as grandezas variam no mesmo sentido, temos que elas são diretamente proporcionais. O que a gente acabou de ver? Se os litros aumentavam, o preço que eu ia pagar também aumentava. Quando eu diminuí o número de litros, o preço também diminuiu. Só que é o seguinte, não basta as duas grandezas andarem no mesmo sentido para elas serem diretamente proporcionais. Tem o comportamento matemático. É isso que a gente vai ver. Qual é o comportamento matemático? Seguinte, se você pegar aqui 4 por 1 e na linha de baixo 8 por 2 e na outra linha 12 por 3, isso é uma proporção, isso vai dar 4, que é igual a K, constante de proporcionalidade. Vou deixar na descrição do vídeo nossa aula sobre proporção. Tudo bem? Então não basta variar no mesmo sentido, tem que seguir essa regra matemática, que é formar uma proporção. Aqui no caso eu fiz de preço por litro, e a minha constante de proporcionalidade K deu 4. Posso fazer o contrário. Por exemplo, aqui o que eu fiz? Eu fui de litro para preço. Então 1 sobre 4, linha de baixo, como é que ficou? 2 sobre 8. Na outra linha, 3 sobre 12. Que é igual a K, se eu simplificar qualquer uma dessas frações, nós temos 1/4. Esse 1/4 é a minha constante de proporcionalidade, que eu chamei de K' nesse caso. Então, uma razão é o inverso da outra. Beleza? Resumindo, nesse exemplo específico, preço por litro sempre dá 4, ou litro por preço sempre dá 1/4, as nossas constantes de proporcionalidade. Beleza? E grandezas inversamente proporcionais, como será que elas se comportam? Vamos ver isto agora. Estão preparados? Sim. Peguei o seguinte exemplo. Número de ganhadores aí no bingo e o prêmio do bingo, R$1.200. Se uma pessoa ganhar sozinha, ela leva R$1.200. Se duas pessoas ganharem o bingo e dividir, cada uma leva 600. 3 pessoas bateram no mesmo momento, ficou 400 para cada uma. Número de ganhadores, chamei de N, é uma grandeza. A segunda grandeza, prêmio, chamei de P.
Vamos ver o comportamento delas? Setinha. Quero que vocês olhem para mim o que está acontecendo com o número de ganhadores de cima para baixo. O que está acontecendo? 1, 2, 3. Tá vendo? Aumentou. O que acontece com o prêmio quando o número de ganhadores aumentou aqui? Foi de 1.200 para 600 para 400. Diminuiu. Opa, pera aí. O número de ganhadores aumentou. E se olhar no mesmo sentido, o prêmio diminui. Legal, interessante. Vamos mudar o sentido agora. De baixo para cima, o que está acontecendo com o número de ganhadores? 3, 2, 1. Diminuiu. O que será que acontece com o prêmio? 400, 600, 1.200. Aumenta. Espera aí. O número de ganhadores diminuiu e o prêmio que acontece? Aumenta. Tcharam! Quando as grandezas variam no sentido inverso, temos que elas são inversamente proporcionais. Beleza? E qual é o comportamento matemático? Observa comigo. Se eu pegar o 1 vezes 1.200 na linha de baixo, 2 vezes o 600 na última linha, 3 vezes o 400, tcharam, sempre dá 1.200, que nesse caso é a nossa constante de proporcionalidade K. Beleza? Então, nas grandezas inversamente proporcionais, eu tenho que uma vezes a outra dá K, que nesse caso é 1.200. Beleza? Introdução. Vamos agora falar sobre ela aí que vocês estão esperando. Regra de 3 simples. Galera, vou colocar aqui para vocês em forma de receita de bolo. Os 4 passos para uma resolução bem-sucedida de regra de 3 simples. Vamos. Primeiro passo, leitura. Lê com bastante atenção, de várias vezes se precisar. Segundo passo, a montagem. Terceiro passo, a proporcionalidade. E quarto passo, a resolução. Muitos anos dando aula disso aqui já. Adivinha qual o passo mais difícil para os alunos? Qual? Adivinha? 1, 2 ou 3 ou 4? Tcharará. Olha lá. Terceiro passo, galera, é o passo mais difícil para a galera. Por quê? Você tem que ler com bastante atenção, fazer a pergunta certa e entender se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional às grandezas. Então vamos só resumir esse terceiro passo aqui, pelo que a gente viu lá nos slides anteriores. Olha lá, se uma grandeza aumenta e isso faz a outra grandeza aumentar, significa o quê? Que elas andaram juntas. Elas são o quê? Tcharam! Diretamente proporcional. Para isso eu estou simbolizando uma letra D, de diretamente proporcional. Vamos ver se vocês acertam essa. Se uma grandeza diminui e isso faz a outra grandeza diminuir, o que elas são, galera? Diretamente ou inversamente? Tcharam! Diretamente proporcional, porque elas andaram no mesmo sentido. E se uma grandeza aumenta e faz a outra grandeza diminuir, elas andaram no sentido inverso, como o próprio nome diz, o I de inversamente proporcional. E se uma grandeza diminui e isso faz a outra grandeza aumentar, novamente no sentido inverso, elas são inversamente proporcionais. Beleza? Bora estudar. Exemplo 1. Banca da PUC caiu num concurso público. Ele fala o seguinte, ó. Sabe-se que 15 funcionários conseguem arquivar. Primeiro passo, hein? Leitura. Sabe-se que 15 funcionários conseguem arquivar 450 processos por dia. 25 funcionários com a mesma capacidade dos anteriores arquivariam por dia uma quantidade de processos igual a, pode ler várias vezes, depois grifa as grandezas, quais são? Funcionários e a outra 450 processos. Legal? Então o primeiro passo já foi, leitura. Segundo passo, montagem. Montagem é isso aqui, ó. Funcionários, processos. Eu gosto de colocar na ordem que aparece aqui. E aí vou marcando os números. Sabe-se que 15 funcionários, embaixo de funcionários, conseguem arquivar 450 processos, embaixo de processos, por dia. 25 funcionários, ó, tá por extenso, pegadinha do malandro. 25 funcionários
com a mesma capacidade dos anteriores arquivariam por dia uma quantidade de processos igual a pergunta é a quantidade de processos, vou chamar de X. E está aí a configuração. Por que chamamos isso aqui de regra de 3 simples? Porque sempre temos 3 valores e queremos encontrar o quarto valor. Beleza? Deixa eu lembrar os passos. Leitura, montagem e o passo mais difícil, galera. O terceiro passo, proporcionalidade. Funcionários e processos são grandezas diretamente proporcionais ou são grandezas inversamente proporcionais? Então, essa parte é mais difícil porque tem que interpretar bem o problema, fazer a pergunta certa para entender o que acontece quando uma grandeza varia, qual a influência dela na outra. Então, vamos pensar? Devagar, hein? Estou arquivando lá processos, beleza? Com 15 funcionários, eu consigo arquivar 450 processos. Se eu aumentar a quantidade de funcionários, aumentei a quantidade de funcionários, o que acontece com a quantidade de processos arquivados? Entenderam aí? Aumenta. Então as grandezas andaram juntas, elas são diretamente proporcionais. Coloca o nosso Dzinho aqui. Beleza. O quarto e último passo, resolução. Para resolver, a gente poderia montar uma proporção aqui e multiplicar em cruz, mas para ganhar tempo já vamos multiplicar em cruz direto aqui. Ó. Sempre começa pelo x, então 15x e do outro lado 25 vezes 450. Bora para a resolução. Começa pelo x. 15 vezes x igual a quem do outro lado? 25 vezes 450. Repete isso aqui. Faz essa continha. Dá um trabalhinho, monta no caderninho. Sem calculadora, pelo amor de Deus. Dá 11.250. Agora o 15 está multiplicando. Passa dividindo. E aí, 11.250 dividido por 15, 750. Maçã, banana ou laranja? Processos. Beleza? Será que tem alternativa aí? Será que tem? Será que tem? Será que tem? Letra B de... Bora estudar. Legal? Tudo bem? Eu vou pegar no próximo slide, vou refazer esse exercício. Ó. Vou refazer esse exercício agora querendo ganhar tempo. Não quero fazer essa conta. Ó. 25 vezes 450 dá trabalho. E a gente precisa ganhar tempo para os concursos públicos e exames vestibulares. Como que eu vou fazer isso rápido? Está multiplicando, passa dividindo, deixei a conta, não fiz. E coloquei o 15 aqui. Agora, galera, eu vou simplificar o de cima com o de baixo. Por exemplo, 25 com o 15. Tá vendo? Não quero fazer conta, eu quero fazer tudo na cabeça aqui. Ó. Na linha de baixo, x igual. O 450 mantém. O 25 por 5... deu 5. Embaixo, 15 por 5, deu 3. Dá para simplificar ainda, ó. 450 com 3. O que vai ficar? Vai ficar aqui 5. E nesse caso aqui, 450 por 3, 150. O Rubinho Produções, tira a foto aqui para nós. Tirou a foto aqui, o Rubinho Produções. E aqui 3 por 3, nem precisaria, mas dá 1. Ou seja, resumindo, é só fazer 5 vezes 150, que dá os nossos 750 processos. Letra B de bora estudar? Então essa é uma maneira rápida aí para os concurseiros de plantão, muitos concurseiros no canal. Já deixa um like, já se inscreva e já compartilhe o vídeo, galera. Estamos só começando a preparar videoaulas para vocês. Legal? Próximo exemplo, Rubinho Produções. Muda a foto, Rubinho Produções, o melhor para o seu... Espera aí, vamos relembrar quais são os 4 passos para o sucesso na resolução de um exercício envolvendo regra de 3 simples. Leitura, montagem, proporcionalidade, resolução. Então vamos para a leitura. Para organizar as cadeiras em um auditório, 6 funcionários, todos com a mesma capacidade de produção, trabalham por 3 horas. Para fazer o mesmo trabalho, 20 funcionários, todos com o mesmo rendimento dos iniciais,
deveriam trabalhar um total de tempo em minutos igual a... Beleza? Leitura. Quais são as grandezas? Tcharam! Funcionários e horas. Então, vamos para a montagem. Funcionários, horas, lendo e marcando. Para organizar as cadeiras em auditório, 6 funcionários, está aqui. Todos com a mesma capacidade de produção trabalham 3 horas, 3 embaixo de horas. Para fazer o mesmo trabalho, 20 funcionários, todos com o mesmo rendimento dos iniciais, deveriam trabalhar um total de tempo em minutos. Então, total de tempo, ele quer isso aqui, o X aqui. Beleza? Legal. Vamos ver a proporcionalidade? Então, interpretação agora. O que os funcionários estão fazendo, galera? Estão organizando, colocando as cadeiras no auditório. Se 6 funcionários colocarem essas cadeiras no auditório, eles conseguem terminar isso em 3 horas. Agora, se eu aumentar a quantidade de funcionários, o que acontece com o tempo para organizar as cadeiras? Entendeu isso? Diminui. Então, as grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Percebeu? O segredo é a interpretação, a pergunta certa. Como que fica bom nisso? Treinando. Lembra do mandamento? Praticar arararás sempre. Vamos. Agora, se essas grandezas são inversamente proporcionais, eu não vou multiplicar em cruz. Lembra lá? Grandezas inversamente proporcionais, produto delas dá K. Então eu multiplico reto, como a gente disse. Começa sempre pelo X. Então eu tenho aqui 20 vezes X igual a quem do outro lado? 6 vezes 3. Então essa é a importância de entender se é inversa ou direta. Se é inversa, multiplica reto. Se é direto, multiplica em cruz. Vamos fazer a conta? 20 vezes x igual a 18. X igual a 18 dividido por 20. X igual a 0,9. Vamos ver a alternativa. A, B, C, D. Pé. Ô louco, produção. Cadê a alternativa? Errando o exercício ao vivo aqui. Mais de 5 milhões de alunos assistindo. Galera, cuidado. Concurso público. Pegadinha do malandro e aí é glu-glu piu-piu. Qual é a pegadinha aqui? É que quando nós armamos isso aqui, armamos em horas. Então o resultado saiu em horas. Só que qual é a pergunta? La pergunta? Em minutos. Então, respira, calma, não se desespere. Eu tenho que agora passar exatamente de hora para minuto. Como é que passa de hora para minuto? 1 hora tem 60 minutos. Basta multiplicar por 60. Isso vai dar, Rubinho Produções, sai da frente aí. Isso vai dar 54 minutos. Letra D de da hora. Esse, hein? Gostei. Pegadinha do malandro. E aí é. Passamos na Bunesp. Sim. Bora lá. Último exercício. Rubinho Produções. Volta a foto. Beleza. Rubinho Produções tá ficando prático, hein? Opa. Valendo uma vaguinha no Enem, galera. Vamos lá. Primeiro passo. Leitura. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal, a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é... Beleza? Fizemos a leitura Enem, hein? Cuidado! Vamos ver quais são as grandezas, galera. Quais são as grandezas? Gotas, 2 quilos. Opa! Horas. 3 grandezas, galera. Acho que esse exercício aqui tá no lugar errado, hein? Mas vamos fazer. É ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Então é o seguinte. Gotas, quilos e horas. Legal. Vamos marcar 5 gotas, 2 quilos em 8 horas. Beleza, 3 grandezas. Quando eu passo de 2 grandezas, eu passo a ter o que a gente chama aí de regra de 3 composta. Em breve no canal teremos uma aula sobre isso. Legal.
Continuando, se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele, ó, massa corporal, X está aqui. Galera, o que chama a nossa atenção? Tá vendo a grandeza horas? Não mudou, 8 e continua 8. Então podemos tirar ela fora. Ufa, ufa, é um exercício de regra de 3 simples. Está na aula certa esse exercício. Enem, pegadinha do malandro. E aí é. Próximo passo, proporcionalidade. Vamos entender? Estou administrando o remédio. Se a criança tiver 2 quilos, eu coloco 5 gotas. Se eu coloquei 30 gotas, o que acontece com o peso dessa criança? É maior ou menor que 2 quilos? Maior. A criança é mais pesada. Então, perceba, aumenta a gota é porque o peso é maior. Significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Vamos multiplicar em cruz. Começa pelo X e depois faz o outro lado. Vamos lá? 5 vezes X igual. Quem ficou do outro lado? 2 vezes 30. Repete isso aqui. 2 vezes 30, 60. Está multiplicando. Passa dividindo. X igual a 12. Maçã, laranja ou banana? 12 quilos. Letra A. Letra A de A. Entendi. Beleza, galera? Passamos no Enem? Sim ou não? Valeu. Muito obrigado. Tem uma lista de exercícios na descrição desse vídeo. Deixa seu like, compartilhe e lembre-se do mandamento. Estudarás sempre, galera. Vamos lá.